Olá, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da Tambaroto Motomecânica. Chegou a hora de falar desse assunto que eu trato durante os vídeos, mas separei aqui para falar diretamente. A revisão, que eu tanto digo que é importante durante os meus vídeos. Ela é realmente importante? A gente vai fazer manutenção preventiva ou vai rodar até quebrar? Não vou nem falar de corretiva, que é o caso. A pessoa acha que ela não precisa tirar 2 dias, às vezes 3, para parar aquela moto para poder fazer uma revisão. Ah, eu não gosto disso, acho que não precisa, eu vou andando e vou dando manutenção nas coisas que forem precisando fazer. Eu conheço vários que são assim, pessoas próximas que simplesmente não fazem revisão. Roda, 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 quando aparece algum problema ele vai lá e troca. Quebrou outra coisa e vai lá, troca. Você gasta mais ou gasta menos com isso? Aí vai depender da situação. É muito difícil dizer se você vai gastar mais ou menos. Só que uma coisa eu posso te afirmar. Aquele que pega a sua motocicleta, agenda uma revisão, deixa sua moto lá, explica tudo o que está acontecendo com ela, ele vai ter menos chances de ficar na estrada. Porque existem componentes que você verifica durante uma revisão e você avisa para o proprietário que aquilo precisa ser substituído ou que precisa ser verificado e você faz aquele reparo. Você pega, olha no manual da sua motocicleta que lá existem intervalos de troca ou inspeção dos componentes. Eu sei que vão ter pessoas que vão falar que cada moto vai rodar num circuito diferente, condições diferentes. Sim, aquilo ali é uma média, é para você ter um parâmetro, para não ficar no escuro. Você vai fazer as coisas se você tem um pouco de entendimento. Por exemplo, no manual pede para trocar, dá um exemplo, pede para trocar uma vela a cada 10.000 quilômetros. Eu acho que isso é um exagero, só que dependendo do uso, com 10.000 quilômetros ela já está bem ruim. Só que, na maioria das vezes, essa vela está ok. Aí você vai trocar com quanto? Com 20, com 30, com 40, vai esperar ela queimar. E aí não é questão da vela queimar. Ela vai perdendo eficiência, vou tratar assim sem usar termos técnicos, ela perde eficiência, começa a forçar a bobina. Essa bobina acaba tendo que ser mais exigida para poder fazer aquela vela funcionar direito. Porque ela pode estar com um gapzinho ali, o intervalo do eletrodo um pouco maior, e ela tem que mandar mais carga para aquela vela. E ela começa a forçar a bobina, e aí você começa a ter um problema maior. O que seria uma simples troca de vela, pode virar uma troca de vela e uma troca de bobina. O valor começa a aumentar. Era só você desenroscar a velinha e colocar outra, dependendo da moto, isso é muito rápido. Você vai ter que desmontar um pouco mais para poder chegar na bobina. É claro que isso tudo depende de qual modelo de motocicleta, que os acessos vão mudando. Existe ainda, e aí motos que você tem vela, cabo e bobina, você tem uma situação toda separada. E quando você tem aquela bobina de canudo que a gente fala, normalmente motos multiválvulas, que tem 4 válvulas, por exemplo, a vela fica no meio do cabeçote e você tem um cartuchinho que vai lá dentro para poder servir como bobina, como cachimbo, tudo junto. Aquilo ali normalmente é bem mais caro do que uma bobininha lá isolada. Então tem que ficar muito atento a isso. Então esse é um caso em que pode ser que você gaste bem mais do que fosse uma revisão e substituindo uma vela. E aí eu vou trazer outro exemplo para o mundo meu de oficina. A moto entra e eu faço o primeiro diagnóstico ali no começo. Vou fazendo as verificações, consultando o máximo possível de elementos que podem estar danosos. Rolamentos, principalmente, e buchas. Muitas vezes o proprietário não percebeu que tem um rolamento estourado, está com folga, não percebeu que tem uma bucha com folga, não percebeu que o filtro de ar está extremamente sujo. Muitos entram reclamando de consumo e baixo desempenho. Quando você tira o filtro de ar, tá a dica aqui de um vídeo de filtro de ar, o filtro está imundo.
então ele vai limitar passagem. Aí você pega um filtro sujo, uma vela ruim, uma sonda lambda muito carbonizada, porque uma coisa vai piorando a outra, a sua moto drasticamente perde desempenho e aumenta consumo. Aquele rolamento estourado, que eu vou lá, já vai estar tudo desmontado, eu faço a substituição, aquilo ali pode ficar muito mais caro, aquilo ali pode te deixar na estrada, pode causar acidente na estrada, porque a sua roda ficou bamba ali, porque estourou um rolamento, porque estourou uma bucha, você pode ficar com sua balança balançando. Isso pode comprometer a sua viagem, pode deixá-la desconfortável, que é o mais complicado. Segurança e conforto é tudo na estrada. Outro ponto muito importante dentro de uma revisão é verificação de válvulas. Se você fecha os olhos, liga todo dia sua moto de manhã, faz seu trabalho e resolve passear ou viajar sem dar atenção ao que pode acontecer ali, uma válvula que está prestes a prender, o termo que a gente usa, ela pode te deixar na estrada ou deixar a sua viagem desconfortável. É aquela clássica coisa do motor 250 da Yamaha, que eu vou falar aqui, por exemplo, que é muito o exemplo claro que eu vou dar, é você chegar no semáforo, puxar a embreagem e a moto apaga. Por que que isso acontece? Porque os motores, de maneira geral, eles tendem a prender as válvulas de escape. E rapidamente, por que que isso acontece? A válvula vai trabalhando ali na sede, ao longo do tempo ela vai assentando, que a gente fala cada vez mais, ela vai afundando no cabeçote. A mais afunda, sim, a gente está falando de coisa muito pequena, intervalos de folga que são um fio de cabelo, e você vai diminuindo isso, e aí você acaba prendendo essa válvula. Consequentemente, esse intervalo, essa folga que a gente deixa, diminui até o ponto que o balancim ou o came ali que precisa empurrar diretamente em cima da válvula não consegue mais fazer esse trabalho livre, ele fica encostando o tempo todo ali e a válvula não fecha completamente. E aí você acaba perdendo compressão, consequentemente você perde potência até não conseguir mais ter uma marcha lenta. E aí a queixa sempre, quando eu ligo ela está fria, ela fica boa, depois que esquenta ela começa a morrer. Sim, porque o circuito de afogador eletrônico compensa isso enquanto a moto está fria. Mas depois que ela tem que trabalhar, a injeção tem que trabalhar sozinha, só pelo circuito da lenta, você vai ter problemas e ela vai morrer, principalmente no semáforo. Pode ser que ela morra na pior situação que eu acho. Na hora que você vai sair, ela apaga. E aí, é a hora que você fica meio desesperado. Imagina só, se você não tivesse uma partida elétrica, fosse ainda no pedal, você ainda tem que bater o kick para poder fazer essa moto funcionar. Mais um ponto isolado também que eu posso falar que é importante numa revisão é a caixa de direção. Ao longo do tempo ela pode criar uma folga. E essa folga, na medida que vai batendo nas irregularidades, quebra-mola, buraco, você forma um famoso calo na direção, que é horrível pilotar dessa forma. E como que eu me previno disso? Primeiro, tendo uma direção bem ajustada. É ajustar, não é apertar, porque se você apertar demais, você também gera o problema. A questão é, desmontou, lubrificou e deu o torque correto. Acabou. Muitas vezes acontece que não existia um calo, mas depois que você limpa, lubrifica e volta, esse calo se manifesta. Eu já comentei isso em uns vídeos muito tempo para trás, em que o calo só aparecia quando você desmontava a frente da moto. Você levantava a frente, tirava a roda, tirava as bengalas. Quando você movimentava ali, aparecia um calinho de nada, que normalmente ele não aparece quando está tudo montado porque está pesado. Nesses casos, já troca de uma vez? Minha opinião, não precisa. Quem faz manutenção comigo aqui sabe que eu não saio trocando tudo de uma vez. Já até respondi alguma coisa sobre isso. Revisão troca tudo? Não, revisão não troca tudo. Foi tema aí de outros vídeos que eu vou deixar aqui embaixo também. E você abre, lubrifica e volta. E qual a importância disso?
Se esse calinho que nem estava aparecendo não fosse sanado, essa folga, você ia continuar rodando, aquilo ali ia secar tudo, porque a graxa vai sendo jogada para fora pelo movimento e você tem uma folga, você cria um calo maior e aí sim, você tem que fazer a substituição dos rolamentos da caixa de direção, que é chato, muito chato. É difícil tirar aquelas pistas de rolamento. Tem algumas motos que aquilo vem muito apertado, dependendo da situação, dependendo de lote de pista de rolamento. Se ela vê um deciminho a mais ali, ela entra muito apertada. E para tirar é um parto. Se tem um tipo de manutenção que é chata de fazer, é substituir rolamento de caixa de direção. E mais um ponto para eu fechar esse vídeo, para eu falar na importância de revisão, é quanto aos freios. Chega, incrivelmente, motos com as pinças todas travadas. O que é uma pinça travada? A pinça de freio ela tem que correr, ela tem os pinos. E esses pinos, em que faz essa pinça flutuar, ele tem que ser lubrificado. E você consegue visualizar se essa pinça está travada na sua moto, é quando ela fica gastando uma pastilha mais do que a outra. O desgaste irregular entre as duas pastilhas é a denúncia de que essa pinça está travada, porque se ela não movimentar, eu empurro só uma pastilha e a outra só fica encostada ali, trabalhando de forma passiva. Ela não está atuando de forma correta. Então, na revisão, por mais simples que ela seja, essa pinça ela vai descer, esse carrinho vai ser desmontado, limpo e voltar lubrificado, para poder que ele faça o trabalho dele de correr ali bonitinho e não fazer com que a sua pastilha de freio, em vez de durar 100% do tempo, dure 60%, às vezes 50%, porque você sobrecarrega a outra pastilha, vai fazer com que ela gaste muito mais rápido. Bom, então não vou ficar me alongando muito aqui. Eu acho que eu botei esses pontos para tentar justificar esse vídeo aqui e responder uma demanda de perguntas que vieram para mim. Vocês também têm aqui, procurem aqui a playlist de questões respondidas de tudo que eu retirei dos comentários. Esses vídeos aqui isolados são retirados de lá também, em que eu posso falar um pouco mais, com um pouco mais de tempo e poder explicar para vocês, que nesse caso foi a importância da revisão. E eu agradeço você que esteve até aqui. Não é inscrito no canal, se inscreva, deixa seu like, compartilhe com seu amigo que também não gosta de fazer revisão. Os links do que eu falei estão todos aqui embaixo, também as playlists para você poder acessar. Muito obrigado! Esse foi mais um vídeo da Tambaroto Motomecânica. Grande abraço e tchau!